Olá, olá, muito bem-vindo mesmo a essa segunda aula do nosso curso intensivão de programação. Bom, para quem não viu a aula número 1, eu recomendo que assistam mesmo a aula número 1, porque na aula número 1 eu partilho convosco conceitos bases sobre plataformas, sobre frameworks, então é bom que vocês voltem lá e assistam a aula número 1 para depois seguir nesta aula número 2. Muito feliz por ter você novamente comigo hoje para partilharmos esse conteúdo ligado a desenvolvimento de aplicativos. E conforme vocês podem ver aqui já na tela de abertura, estão a ver essas duas imagens que aparecem ali, essas duas telas que aparecem aí? Então, no final dessa aula, vocês vão construir essas duas telas. Vos garanto que se seguirem até o final dessa aula, vocês vão construir essas duas telas bonitinhas da forma que estão ali. Então, aproveite agora, dar um like já, curta já esse vídeo, subscreva o canal, porque depois do curso nós continuaremos a ter muitos vídeos, vamos partilhar convosco muitos vídeos, então subscreva, curta, ative o sininho para receber notificação sempre que publicarmos um novo vídeo e partilhe com os teus amigos também. Partilhe com os teus amigos, teu irmão, aquele teu brada que tu sabes que entende com facilidade das coisas. Então, partilhe esse link com ele para ver se assim que ele aprender sobre programação, quem sabe vão montar já uma empresa e começar a fazer funcionar o vosso negócio. Bom, então, nesta nossa aula, na nossa segunda aula, nós vamos entrar já mais a fundo naquilo que é o desenvolvimento de aplicativos e vamos entender como é que funciona o framework Flutter, ou seja, como é que funciona esse framework, como é que se constrói aplicações no Flutter. Mas, antes de avançar mesmo, antes de entrar assim a fundo no desenvolvimento de aplicações Flutter, eu quero relembrar alguns conceitos básicos de programação, ok? Porque sei que muitos que estão a acompanhar esse vídeo, se calhar não têm assim muito domínio de aspectos técnicos, e para quem tem já o domínio, vou relembrar alguns conceitos, porque será muito importante para todos falarmos a mesma língua no decorrer do curso, ok? Então vamos aqui a falar de alguns conceitos chaves. Vamos definir aqui alguns conceitos chaves e enquanto definimos também mostrarei na prática como é que esse conceito aplica-se, como é que esse conceito funciona. Recapitulando na aula passada, nós falamos de diferentes frameworks ou ferramentas multiplataformas para desenvolvimento de aplicativos móveis. E nós aqui selecionamos a ferramenta Flutter, ok? Selecionamos a ferramenta Flutter e essa ferramenta faz uso da linguagem Dart. Tanto o Flutter quanto o Dart foram desenvolvidos pela Google. Então, todos os conceitos básicos que nós veremos aqui nessa aula estarão todos relacionados à linguagem de programação Dart, que é a linguagem de programação desenvolvida pela Google, conforme partilhei já convosco há pouco tempo na aula passada. Então, vamos começar com o conceito de variáveis, ok? É muito importante definirmos aqui o conceito de variáveis para falarmos todos a mesma língua, ok? Vamos definir o conceito de variáveis. O que são variáveis? O que são variáveis? Bom, variáveis, e eu tenho aqui o meu guião que eu vou sempre acompanhar, então fiquem, não sinta-se mal se eu olhar um pouquinho à esquerda, um pouquinho à direita, e mesmo assim, estou aqui um guião preparado para fornecer até para você um conteúdo fixe. Então, o conceito de variável nada mais é do que espaços na memória, são espaços na memória do telefone, que são reservados para armazenar determinada informação ou determinado dado, ok? Vamos pensar numa variável como um espaço na memória para armazenar determinado dado. Armazenar
para armazenar determinado dado, ok? Isto é a definição, é o conceito de uma variável. Então, vamos imaginar uma variável como se fosse várias caixas, ok? Imagina que tu tens um monte de objetos que queres guardar, né? Então, queres que os objetos estejam bem organizados. Imagina que tu deste festa para as tuas crianças em casa, então eles deixaram todos os brinquedos desarrumados. Então há necessidade de armazenar, organizar todos os objetos. E uma das melhores formas de fazer isso é organizar cada objeto numa caixa. Então pegas o primeiro objeto, por exemplo, um carro, pegas o carro, colocas numa caixa e sobre a caixa escreves carro. Isto para quê? Para depois facilitar na hora de procurar. Quando quiseres procurar, olha, quero saber onde é que está o carro. Só precisas de localizar a caixa que está escrita carro e ali tens acesso ao objeto carro. Então, variável é isso, espaço na memória utilizado ou que serve para armazenar determinado dado. E os nossos dispositivos móveis têm memórias, né? E essa memória que aqui me refiro é a memória RAM. Por isso é que ao comprar um dispositivo, um telefone, tem sempre informação de memória de armazenamento, né? Que em geral é a memória onde guardamos as nossas imagens, vídeos e músicas. E também vem aquela informação de memória RAM. Okay? Esta memória RAM é a memória que os aplicativos utilizam para declarar, ou seja, para armazenar as suas variáveis que vão utilizar no decorrer do seu funcionamento. E falando de variável, há pouco tempo vos falei da caixa, né? A caixa onde está guardado um carro e sobre a caixa eu escrevi o nome, né? O nome daquela caixa, por exemplo, caixa do carro. Então, aqui vamos seguir agora para o segundo conceito, que é o conceito de tipos, o conceito de tipos de dados, ok? O conceito de tipos de dados. Bom, toda variável, todo espaço que nós precisamos reservar numa memória, é preciso definir que tipo de dado é que esse espaço da memória vai armazenar, ok? Que tipo de dado esse espaço na memória vai armazenar? Tipos de dado. Quais são os dados que existem? Olha, existem diferentes tipos de dados. Por exemplo, nós conhecemos que na natureza existem os números, né? Então os números acabam sendo um tipo de dado, um grupo de dados. Existem as letras. Cada letra também pode ser agrupada num tipo de dado, pode representar um tipo de dado. Existe um conjunto de textos, né? Uma palavra, uma frase, também cai num determinado tipo de dado. O valor verdadeiro ou falso também é um determinado tipo de dado. Então, ao reservar um espaço na memória do nosso aplicativo, é preciso dizer, olha, esse espaço que vamos reservar com o nome carro, por exemplo, deve armazenar simplesmente dados do tipo, por exemplo, caractere. Você pode aceitar ou A, B, C, D e por ali em diante. Então, isto é que vai representar os tipos de dados. E na linguagem Dart, em Flutter, nós temos variados tipos de dados. Mas vou aqui apresentar os mais importantes que nós vamos utilizar aqui na nossa aula, né? Existe o tipo de dado string. Esse tipo de dado string serve para armazenar cadeias de caracteres. Armazena cadeias de caracteres. Ok? Cadeias de caracteres é como se fosse, por exemplo, um texto assim, de vírgulas altas, coloca um texto. O meu carro lindo. Então, isto aqui é uma cadeia de caracteres. Esta cadeia de caracteres, esse texto ali, só podemos armazenar em variáveis do tipo string, ok? Depois temos a variável int, o tipo de dado int, perdão, que permite armazenar números inteiros. O int permite armazenar números inteiros. Depois temos o tipo de dado double, que permite armazenar números reais. Números reais. Bom, os números reais são os números que os números fracionários, né, que levam vírgula. Por exemplo, 3,5, este é um número inteiro.
Então, ao armazenarmos o número 3,5, temos que armazenar numa variável do tipo double, ok? Outro tipo muito importante é o tipo bool, é um tipo booleano, que permite armazenar true ou false. Né? E true estamos a dizer que é verdadeiro e false estamos a dizer que é falso, ok? Então já temos 4 tipos de dados aqui apresentados. Temos o tipo string, temos o tipo int, o double e o tipo booleano, ok? Então, este é o conceito de tipos de dados. Existem vários tipos de dados em Flutter. Agora vou-vos mostrar já na prática. Vou-vos mostrar já na prática como é que declaramos uma variável em Flutter ou em Dart. Okay? Como é que reservamos um espaço na memória para guardar os dados em Flutter. Então, eu vou abrir aqui o dartpad.com. Já tenho aqui aberto o dartpad.com com a tela que nós construímos ontem, né, na aula de ontem. Então, como esta parte inicial de conceitos não envolve Flutter em si, não envolve a construção de aplicativo em si, então eu vou apagar tudo o que nós fizemos ontem, ok? Vou deixar simplesmente a função main para vos mostrar simplesmente os conceitos de Dart que nós vimos há pouco tempo. Então, há pouco tempo eu falei para vocês que existem vários tipos de dados. E para declarar uma variável de um determinado tipo de dado, aqui no Flutter nós temos que seguir uma regra. Qual é a regra? Eu vou colocar aqui um comentário. Okay? Comentários são frações são textos que estão num código-fonte, né? Que o compilador, na hora de executar a aplicação, ignora todo esse texto. Então, quando eu coloco essas duas barras aqui, estou a dizer ao meu compilador, olha, quando tu fores executar essa função, não execute essa linha, porque essa linha é simplesmente um comentário que eu deixei para o código. Então, como se declara variáveis? Como declarar variáveis? Bom, a declaração de variáveis segue a seguinte regra. Primeiro, precisamos escrever o tipo de dado, depois o nome da variável, terminando com ponto e vírgula. A regra é sempre esta. Primeiro, o tipo de dado, espaço, depois o nome da variável e terminamos com ponto e vírgula. Por exemplo, se eu quiser declarar uma variável, quiser reservar na memória uma variável para armazenar o nome de uma pessoa, eu já sei que o nome sempre é uma cadeia de caracteres, né? Então será do tipo string. Então, como é que eu declaro? Basta vir primeiro o tipo de dado, que é string, dou um espaço e depois o nome da variável. Então, aqui o nome da variável eu vou chamar de nome pessoa. Ponto e vírgula. Assim declarei a minha variável. Bom, vou declarar mais uma variável. Vou declarar outra string, nome pessoa 2. Ponto e vírgula. Então, assim tenho declarada as minhas duas variáveis. Okay? As duas variáveis estão declaradas, mas ainda não utilizei essa variável. Quando eu falo utilizar variável, o que é que quer dizer? Utilizar variável é como se eu dissesse ao computador, ao compilador, olha, no espaço da variável nome pessoa, guarda o texto que eu passar por parâmetro. E como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso utilizando o operador de igualdade. Eu posso dizer, por exemplo, nome pessoa igual caseiro. Termina sempre com ponto e vírgula. Aqui eu estou a dizer ao compilador, olha, na variável, no espaço que você reservou com nome pessoa, guarde esse texto caseiro. Ok? Vamos fazer o mesmo para nome pessoa 2. Nome pessoa 2 igual Erlander, por exemplo. Então estou a dizer também, ei, computador, na variável com nome pessoa 2, guarda o texto Erlander. Okay? Agora, como podemos verificar de que realmente esses dados foram guardados na memória? Bom, nós aqui podemos utilizar a função print, que é uma função
da linguagem da arte que permite mostrar tudo que nós passamos ali dentro do parênteses, né? Tudo que vamos colocar aqui dentro de parênteses, ele vai mostrar na consola que aparece aqui no lado direito. Então, no lado direito eu vou dizer, olha, imprima o conteúdo da variável nome pessoa, ok? E depois, na outra linha, imprima também o conteúdo da variável nome pessoa 2. Termina sempre com ponto e vírgula e vamos executar e ver o resultado. Executamos e vamos esperar o resultado aqui no lado direito. E está. Ele imprimiu primeiro caseiro, que é o conteúdo da primeira variável, e depois imprimiu Erlander, que é o conteúdo da segunda variável. Agora, e se eu quiser que o conteúdo da segunda variável seja o mesmo conteúdo da primeira variável? Alguma ideia? Bem simples. Então, basta que eu execute o seguinte comando. Nome pessoa 2 igual a nome pessoa. Aqui a atribuição é sempre da direita para a esquerda. Então, aqui eu estou a dizer, a variável nome pessoa recebe o conteúdo que está na variável nome pessoa. Ok? Então, depois disso eu vou copiar esse bloco de código aqui, colo aqui embaixo para imprimir novamente o conteúdo dessas duas variáveis. Mas aqui vou adicionar uma mensagenzinha, vou dizer simplesmente após atribuição, ok? Só para nos facilitar perceber que o que será mostrado a seguir será tudo que foi após essa operação de atribuição. Então venho aqui, clico no botão executar e ele primeiro mostrou caseiro, né, que é o conteúdo inicial das duas variáveis, e após a atribuição mostrou simplesmente caseiro, ok? Por quê? Porque aqui nós igualamos o conteúdo das duas variáveis, ok? Então, este é o conceito inicial que eu queria apresentar para vocês, que é muito importante dominarmos já este conceito de variáveis, porque vamos utilizar já a seguir no próximo conceito. Então, vamos falar de um conceito um pouquinho mais avançado ligado à programação, mas que é muito importante vocês perceberem já para facilitar e entender como é que funciona realmente o framework Flutter, porque o framework faz uso desses conceitos, principalmente o variável, que é o conceito básico de todos. Bom, faltou dar exemplo das variáveis, né? Mas vocês aí em casa podem fazer esse teste, né? Por exemplo, declarar variáveis do tipo inteiro, que é o int idade, por exemplo. Uma idade é sempre do tipo inteiro. Vamos colocar, por exemplo, 50. Estamos a dizer que a variável idade, o seu conteúdo é 50. A variável do tipo booleano é a mesma coisa, o tipo de dado bool, depois o nome da variável, por exemplo, é casado igual a false. É casado igual a false. Então estou a declarar uma variável do tipo boolean, o nome da variável é casado, e esta variável, ao declarar, já estou a dizer ao compilador, olha, quando declarar essa variável, guarda já na memória o conteúdo false, o valor false. Okay? Então temos o inteiro, temos o booleano, falta o double, é a mesma coisa, double altura igual a 1.5. Aqui, em vez de utilizarmos a vírgula, utilizamos o ponto, ok? Altura igual a 1.5. Bom, então este é o conceito básico de variáveis, ok? Vamos avançar. Quem tiver dúvidas, qualquer dúvida relacionada a esse conceito de variáveis, pode escrever no comentário. Eu vou ler e vou responder, esclarecer qualquer dúvida e, se calhar, recomendar conteúdo para vos ajudar a entender melhor este conceito de variáveis. Bom, segundo conceito que precisamos aprender é o conceito de classes. Okay? Vamos aprender bem rápido o conceito de classe. O que é uma classe? O que é uma classe? Bom,
Classes nada mais são do que... É como se fosse uma moldura que utilizamos, né? Uma moldura que utilizamos para criar objetos. Então é isso. Uma classe é uma moldura que utilizamos para criar objetos. Vamos pensar numa classe como se fosse... penso que todos já dominamos muito bem como é feito o bolo, né? O bolo que nós usamos, né? O que comemos e tal. Faz-se a massa, né? E a massa é necessário colocar a massa numa forma. É necessário colocar a massa numa forma. Depois de ir ao forno, o bolo ganha o formato da forma que foi utilizada, né? E existem vários tipos de forma. Existem as fórmulas circulares, existem as fórmulas quadradas, né? E já nunca mais vi bolos no formato de estrelas, mas eu lembro que já há um bom tempo que tive acesso que em casa faziam bolos assim, que as formas eram no formato de estrelas, uma forma bem interessante. Então, o conceito de classes é mais ou menos esse. Classes são formas, são molduras, né, que são utilizadas para criar objetos. Então, todos os objetos criados com a mesma classe acabam tendo a mesma característica. Ok? Então, todos os objetos criados com a mesma classe, que são da mesma classe, acabam tendo a mesma característica. Ou seja, todos os bolos que são feitos com a forma do tipo estrela, então também terão o tipo de estrela, né? Serão todos no formato de estrela. Então, basicamente esse é o conceito de classe. Em programação também é muito utilizado esse conceito de classe e aqui vamos aprender. Bom, a classe tem algumas características. As classes apresentam algumas características muito distintas, é o problema da palavra características, assim está certo. Primeira característica fundamental de uma classe, toda classe tem propriedades, ok? Toda classe tem propriedades, e essas propriedades são os atributos que caracterizam os objetos, ok? São atributos que caracterizam os objetos. São os atributos que caracterizam os objetos. Este é que é o conceito de... deixa eu ver o que é que se passa. Ok, deixa eu subir assim, tá bom. Então, primeiro conceito é de propriedade. São atributos que caracterizam os objetos. Ou seja, vamos imaginar que estamos a construir uma classe automóvel, por exemplo. Classe automóvel. Então, a classe automóvel, mas uma classe automóvel pode gerar muitos objetos do tipo automóvel. Mas cada objeto pode ter características distintas. Cada objeto pode ter características distintas. Por exemplo, todos os objetos podem ter o atributo, por exemplo, matrícula. Todos os veículos têm uma matrícula, mas cada veículo tem a sua matrícula distinta. Então, a matrícula é um atributo da classe automóvel. Outro atributo poderia ser a cor, outro atributo seria a quantidade de rodas, se tem ou não motor, quando estamos a falar de veículo, né? Se é um veículo automóvel ou um veículo não automóvel. Então, estas são as propriedades de uma classe. Para além das propriedades, as classes também têm métodos. Alguns também chamam de comportamentos. Métodos ou comportamentos. Okay? Toda classe tem métodos ou comportamentos. O que são métodos ou comportamentos? Métodos ou comportamentos são funções que manipulam os atributos ou propriedades, ok? Os métodos ou comportamentos são funções que nós predefinimos na nossa classe que vão manipular os atributos. Esta manipulação como é que é feita? Serve para
ver o conteúdo de um atributo, modificar o conteúdo de um atributo também. Bom, a terceira característica muito importante é o construtor. O construtor. O construtor de uma classe é uma função que serve para construir ou criar um objeto. O construtor de uma classe serve para construir ou criar um objeto. Então, é uma função que, quando, por exemplo, temos a nossa classe automóvel e queremos criar um objeto do tipo automóvel, então temos que chamar o construtor da nossa classe para construir o objeto do tipo de dado automóvel. Ok? Bom, esta é a ideia geral, este é o conceito geral sobre classe. Agora vamos na prática para ver como é que funciona este conceito de classe. Vamos ver como é que funciona esse conceito de classe. Então vou novamente aqui abrir o Dartpad, ok? Este código pode ficar ali ou não. É melhor apagar. Vou apagar esse código. Bom, a classe deve ser sempre construída fora das funções. As classes são sempre definidas fora de função. Por isso eu não posso vir aqui dentro da função main e construir uma classe. Eu devo construir sempre as minhas classes antes ou depois do método main ou de qualquer outro método que eu tiver no ficheiro. Então, deixem-me só fazer aqui um backup. Então, vamos lá construir a nossa classe. Que classe vamos construir? Falei aqui da classe automóvel, então vamos mesmo construir a classe automóvel, ok? Qual é a regra aqui na linguagem Dart para a criação de classe? Bom, primeiro devemos utilizar a palavra classe, que é uma palavra reservada, que serve simplesmente para criar as classes. Depois, o nome da classe, nesse caso é classe automóvel. Lembrando que em programação não devemos utilizar caracteres especiais. O que são caracteres especiais? Caracteres especiais são caracteres que na nossa língua portuguesa existem, mas que na língua inglesa não existem, como por exemplo o C com cedilha, o til, o acento agudo ou grave no i. Então são caracteres especiais, não devem ser utilizados na hora de declarar as variáveis e também de definir o nome das classes. Então, ao definir a classe, a regra é essa. Primeiro, a palavra classe e depois o nome da nossa classe. Bom, nós vimos que as classes têm características, né? Lembra? Consegue lembrar agora, né? A primeira característica é propriedades. A segunda, métodos ou comportamentos. E a terceira, um construtor. Ok. Então, aqui primeiro vamos definir as nossas propriedades. Vamos definir as propriedades da classe automóvel. A primeira propriedade, ou seja, para definirmos a propriedade, devemos fazer o uso dos atributos que vimos anteriormente. Ok? Aquele conceito de declaração de variável. Então, os atributos ou as propriedades são definidas utilizando as variáveis. Então, para a classe carro, vamos aqui criar algumas variáveis. A primeira seria, por exemplo, o número de matrícula do automóvel. O número de matrícula é uma string, né, que pode ter letras e números. Então, vamos definir mesmo como tipo de dado string. Vamos chamar o nome da variável matrícula, ponto e vírgula. Segundo atributo do automóvel, cor. A cor também é um texto, né, uma string. Então, cor. Outro atributo que podíamos utilizar no automóvel, qual seria? A quantidade de rodas. Quantidade, como é um número, né? De 1 em diante, vou definir do tipo inteiro. Inteiro, quantidade de rodas. Quantidade de rodas. Prontos, vamos ficar inicialmente com estas propriedades da nossa classe automóvel. Então, nós aqui estamos a dizer que o automóvel tem uma matrícula, tem uma cor e tem quantidade de rodas. Então, aqui vimos o conceito de propriedades. Bom, segunda característica é
de métodos, né? Os métodos ou comportamentos. Então aqui veremos agora como declarar os métodos ou comportamentos. Comportamentos, ok. Vocês podem dizer, mas o professor Caseiro disse há pouco tempo que não devemos utilizar os acentos, mas aqui o professor usou o acento. Sim, aqui eu estou a utilizar acento porque esta aqui é um comentário. E o comentário, como não é executado pelo compilador, então não tem problema utilizar acento ou caracteres especiais nos comentários. Bom, métodos. Vamos aqui definir alguns métodos que servem para manipular os nossos objetos. Bom, aqui nós podíamos definir, vamos definir apenas uns 2 ou 3 métodos, né? A regra ou a sintaxe para a construção de um método é a seguinte. Primeiro, o tipo de dado de retorno, ou seja, em geral, os métodos podem executar uma operação e retornar algum valor e devolver algum valor depois da execução de todas as operações que estão dentro do método ou função. Então, primeiro o tipo de dado, depois o nome do método, depois entre parênteses vêm os parâmetros. Os parâmetros que o método recebe, ou seja, são os parâmetros que serão utilizados nas operações dentro da função. E depois temos que abrir e fechar a chaveta. Eu preciso abrir e fechar a chaveta e aqui vai toda, dentro da chaveta, vai toda a operação do nosso método, da nossa função. Então, vamos aqui criar um método que serve para mudar o valor de uma matrícula. Ou seja, um automóvel que, por exemplo, mudou o seu número de matrícula. Então, vou criar aqui uma função que serve para mudar o número de matrícula do automóvel. Essa função deve devolver algum valor? Não, porque ela simplesmente muda a propriedade do automóvel, mais nada. Então, toda função que não devolve um valor é uma função do tipo void. É uma função do tipo void. E um abraço aí para todos os meus amigos e todos os meus colegas void. É uma função que não retorna nada, é uma função do tipo void. Bom, essa função serve para alterar a matrícula, então vou chamar de alterar matrícula. Parâmetro. Tem que receber um parâmetro. Qual é o parâmetro que ele deve receber? Deve receber a variável que tem o conteúdo da nova matrícula que o nosso automóvel terá. Então aqui eu vou dizer, a nova matrícula, a matrícula como é string, então será string, e o nome do parâmetro é nova matrícula. Okay? Então abro e fecho chaveta, dou um enter, e aqui escrevo a operação ou o conteúdo dessa função. Como quero alterar a matrícula, e nós vimos anteriormente quando falamos de variável, para uma variável ganhar o conteúdo de uma outra variável, o que é que temos que fazer? É simplesmente igualar. Então aqui vou dizer matrícula é igual a nova matrícula. E ponto e vírgula. Está. Matrícula recebe o conteúdo da nova matrícula. E assim termina a definição desta função. Bom, vamos criar mais um método que nesse caso terá um tipo de retorno diferente, né? Que vamos retornar, que retorne alguma coisa. Por exemplo, se um automóvel tem 2 rodas, né? 3 rodas, vamos lá. Se um automóvel tem 3 rodas, então nós sabemos que é um triciclo, né? Então nós sabemos que é um triciclo. Então, nós vamos declarar uma função que serve para verificar se o automóvel é um triciclo ou não. Então, essa função retorna um string, que vai retornar o texto triciclo ou não é triciclo. Então, uma string, vou chamar a função de verificar se é triciclo, ok? Não precisa receber nenhum parâmetro. E aqui eu vou retornar uma verificação. Só preciso verificar se a quantidade de rodas é igual a 3. E em Flutter, como é que eu posso fazer isso? Em Dart, eu posso simplesmente retornar quantidade de rodas
Aqui eu faço uma verificação. Quantidade de rodas é igual a 3, coloco um ponto de vírgula, um ponto de interrogação. Se a quantidade de rodas for igual a 3, então qual é o conteúdo que deve ser retornado? Vou retornar o conteúdo é triciclo. Dois pontos. E se não for um triciclo, o que é que eu retorno? Se não for igual a 3. Então, retorno não é triciclo. Triciclo. É triciclo. Termina sempre com ponto e vírgula. Não é triciclo. E assim está definido o segundo método ou comportamento. Ok? Então, aqui já vimos os dois conceitos chaves de uma classe. Agora, veremos o último, que é o conceito de construtor. Né? Toda classe precisa ter um construtor. E esse construtor serve para criar objetos. Esse construtor serve para criar objetos da nossa classe. Bom, em geral, um construtor basicamente é uma função que não tem tipo de dado e tem o mesmo nome que a nossa classe, ok? O construtor tem sempre o mesmo nome da nossa classe e não tem tipo de retorno, ou seja, não retorna nenhuma informação. Então, para eu criar um construtor, basta escrever automóvel, abrir parênteses, né? E depois abro chaveta e aqui posso inicializar todos os atributos que eu declarei aqui em cima. Então, o construtor serve para inicializar todos esses atributos. Mas, claro, para inicializar esses atributos, eu preciso receber esses atributos como parâmetros, certo? Certo. Então, vamos aqui declarar todos esses parâmetros para depois inicializar os atributos da nossa classe. Então, primeiro é string matrícula, pode abreviar para mat. Segundo, a cor, vou abreviar para C. E terceiro é um inteiro com a quantidade de rodas. E aqui eu faço simplesmente, aqui o que eu tenho que fazer é simplesmente a atribuição. E aqui eu devo fazer simplesmente a atribuição. Então vou dizer que a matrícula é igual a mat, ponto e vírgula. A cor é igual a C, ponto e vírgula. E quantidade de rodas é igual a QTD. E pronto. Assim está declarado o nosso construtor. Okay? Bom, esta é a forma mais básica e padrão de desenvolver, ou seja, de criar um construtor. E fiz mesmo assim, claro, se tiver ali alguém que já está um pouquinho mais avançado em Dart, sabe que existem melhores formas de declarar um construtor, reduzindo o código no número de linhas. Por exemplo, aqui o nosso construtor tem logo 3 linhas, mas nós podíamos criar o construtor utilizando simplesmente uma única linha de código. Como? Bastava dizer automóvel, entre parênteses, e aqui chamar todos os atributos que nós queremos inicializar automaticamente. Diríamos diz matrícula, temos que utilizar a palavra diz matrícula, diz cor, vírgula e diz quantidade de rodas. Ok? Deixem-me só comentar aqui para o compilador não apresentar erro. Então vou comentar esse bloco de código. Ok? Então essa é a segunda forma de declarar um construtor, que é utilizando o nome da classe e entre parênteses cada um dos atributos da classe, mas antecedidos da palavra this e o ponto. Ok? Então, esta é a ideia-chave de classes. É assim que funcionam as classes, né? Que são as molduras para criar os objetos. Tem as propriedades, que são essas que definimos aqui em cima, e tem os métodos ou comportamentos, e o construtor, que serve para inicializar os objetos desta nossa classe. Bom, agora vamos voltar à nossa função main e fazer uma brincadeirazinha. Vamos criar alguns objetos da classe automóvel
e manipular e ver os resultados para ver como é que tudo funciona. Bom, primeiro vamos criar um automóvel, vou chamar de automóvel 1, e aqui a regra é a mesma, automóvel é como se fosse uma variável também, podemos considerar como se fosse uma variável, mas só que o tipo de dado é um tipo mais complexo, o tipo de dado é a nossa classe, ok? Então, ao declarar, nós vimos que a sintaxe de declaração de variáveis é sempre primeiro o tipo de dado, depois o nome da variável e ponto e vírgula. E aqui vamos fazer a mesma coisa. O tipo, qual é a classe da nossa variável? É automóvel e depois o nome do objeto. Nesse caso, vou chamar de auto1, que é o nosso automóvel 1. Vou declarar mais um automóvel, vou declarar o automóvel auto2, ok? Bom, assim simplesmente reservei o espaço na memória, né, que é o conceito de variável, simplesmente disse ao compilador, olha, reserva dois espaços na memória, onde eu vou armazenar dado do tipo automóvel, ok? Dado do tipo automóvel. O compilador simplesmente guarda isto, mas não inicializa. E se eu quiser inicializar, agora vou inicializar, ou seja, vou construir o objeto. E para isso eu devo utilizar o construtor que nós definimos aqui embaixo para criar o objeto com as características distintas. Então agora vou criar o objeto 1, automóvel 1, é igual, tenho que chamar o construtor, que o construtor tem o mesmo nome da classe, automóvel. E aqui, entre parênteses, eu passo o valor de cada uma das propriedades ou de cada um dos atributos que eu defini aqui. E se vocês repararem, o construtor recebe primeiro a matrícula, depois a cor e depois a quantidade de rodas. Matrícula. Então, vou definir a primeira matrícula, LD 0000 AC, ok? Esta é a matrícula do primeiro automóvel. A cor, amarelo, amarelo. Existe automóvel amarelo, né? Há quem gosta. E quantidade de rodas? Eu vou definir 4 rodas, ok? Este automóvel tem 4 rodas. E está. Assim declarei o primeiro automóvel, ou seja, inicializei ou construí o primeiro automóvel. Vou construir o segundo automóvel. Este aqui vou construir como um triciclo, ok? Então, automóvel, matrícula, um triciclo pode ter matrícula? Pode ter sim, pronto, vamos definir aqui uma matrícula básica, fica por exemplo, simplesmente isso. A cor, preto, um triciclo preto, e quantidade de rodas, 3. E pronto. Já tenho dois objetos, o primeiro objeto é auto1, que é automóvel 1, e o segundo objeto auto2, que é automóvel 2. Bom, agora vamos testar esses métodos aqui. Então, primeiro eu vou mostrar, vou imprimir na tela o conteúdo da matrícula do segundo automóvel. Como é que eu faço isso? Como é que eu acedo aos atributos de um objeto? Basta, vou aqui print, imprimir, né? Basta colocar o nome do objeto, ponto, e depois do ponto aparecem todas as propriedades e todos os métodos que o objeto tem, como vocês podem observar aqui. Esse objeto auto2 tem propriedade de cor, matrícula, quantidade de rodas, e depois tem essa propriedade hashcode, runtime type, e mais abaixo aparecem também os métodos ou comportamento. Os métodos, a diferença é que têm sempre um tipo de dado de retorno. Então tem o primeiro método que nós é que definimos, que é o método alterar matrícula, tem o método verificar se triciclo e outros métodos que são pré-definidos pela linguagem. Bom, aqui eu quero mostrar a matrícula, simplesmente, então coloco simplesmente aqui a matrícula e pronto. Vamos executar e ver o resultado. E ali está, ele imprimiu a matrícula, ok? Agora, vamos alterar a matrícula. Aqui vou pedir alterando a matrícula. Vamos alterar a matrícula. Então, para alterar a matrícula, falta ponto de vírgula.
Para alterar a matrícula, como é que fazemos? Podemos chamar o método alterar matrícula. Então, vou dizer simplesmente automóvel 2, vou chamar o método alterar matrícula. Entre parênteses, eu passo o conteúdo da nova matrícula. Essa nova matrícula será LD1111A0. Por exemplo, eu termino com ponto e vírgula e vou novamente imprimir para mostrar aqui na consola o resultado da nova matrícula. Matrícula, ponto e vírgula e tá. Ok? Então vamos lá ver o resultado ou o conteúdo dessa nova matrícula. Vamos lá executar. Então, ele primeiro vai mostrar essa matrícula mesmo, que é a matrícula que foi inicializada aqui no construtor. Depois de alterar a matrícula, né? Depois de executar essa instrução, então o conteúdo da matrícula também é diferente. Ok? E por último, vamos aqui imprimir o resultado do método que verifica se o veículo é um triciclo ou não. Então, vou imprimir primeiro para o primeiro objeto. O nome da matriz do método é verificar se triciclo e termino com ponto e vírgula. E depois também imprimo para o objeto 2, verificar triciclo, ponto e vírgula, e vamos lá executar. E aqui está. E aqui está. Número de matrícula, alterou a matrícula. O primeiro objeto não é triciclo, claro, porque o automóvel 1, objeto 1, tem 4 rodas. Mas já o segundo objeto, né, que nós criamos aqui, o Auto 2, é um triciclo porque tem 3 rodas. Então, ali está certo, é assim que funciona. Ok? Bom, então esse é o conceito básico, de classes. Esse é o conceito básico de classes. Quem manda mensagem para mim? Pronto. Este é o conceito básico de classes. Essa aula está a ser muito longa, mas eu vou colocar, ao publicar, vou colocar a indicação de onde é que termina e começa cada um dos conteúdos, ok? Bom, falta uma última coisa antes de entrarmos para o Flutter, nesta introdução. Falta uma última coisa que vocês precisam entender, precisam aprender, que é o conceito de herança. Conceito de herança. É muito importante esse conceito de herança. O que é a herança? Deixem-me aqui abrir novamente o bloco texto. Ok? O último conceito é o conceito de herança. Vamos aqui escrever. Herança. Bom, o que é a herança? Bom, a herança nada mais é a possibilidade de criar novas classes, usando... o que é que aconteceu aqui? Ok. A possibilidade de criar novas classes usando como base classes já existentes, ok? Ou seja, queremos criar uma nova classe, mas que essa classe herde os atributos e os comportamentos de uma classe que já existe. Então, isso é que nós chamamos de herança. E após herdar todos esses novos atributos, nós podemos adicionar outros atributos e podemos adicionar novos comportamentos, ok? Este é o conceito de herança. Vamos bem rápido ver na prática como é que isso funciona. Aqui em Flutter, como é que funciona o conceito de herança. O Flutter ou Dart, né? Ok? Já temos construído a nossa classe automóvel, né? Então, um dos tipos de automóvel é a motorizada. A motorizada é um tipo de automóvel. Então, vamos construir uma classe automóvel. Então, em vez de repetirmos muitos dos atributos que teremos aqui, porque, por exemplo, uma motorizada tem matrícula, a motorizada tem cor, a motorizada tem quantidade de rodas. Então, nós podemos aproveitar tudo o que já definimos na classe automóvel, reutilizar e apenas adicionar as novas características da motorizada. E em Dart, como é que se faz isso?
começamos criando mesmo uma classe, vou chamar de classe motorizada, e para herdar todas as propriedades e atributos de outra classe, temos que utilizar aqui o comando extends e depois definir o nome da classe da qual vamos herdar todos os atributos. Nesse caso é a classe automóvel. E aqui é a mesma coisa, abrir e fechar a chaveta. Se vocês lembram, né? Se vocês lembram, na aula passada, quando construímos uma tela básica em Flutter, ao criar a aplicação, nós criamos minha app extends stateless widget. Lembram-se disso? Então, esse extends, o que estávamos a dizer é que a nossa classe herda todos os atributos e comportamentos da classe stateless widget. Okay? Então, a nossa motorizada, aqui a nossa motorizada vamos lhe dar apenas mais um atributo, apenas mais um atributo. Qual seria este outro atributo, de uma motorizada? Quantidade de assentos. Em quantidade de assentos. Sim, existem motorizadas que têm apenas um assento, existem motorizadas de 2 assentos, outras de 4, em diante. Então, aqui precisamos de definir simplesmente o novo atributo que será herdado pela nossa motorizada. E depois temos que obrigatoriamente definir também o construtor. Se vocês repararem, aqui está sublinhado, está a dizer um erro, está a apresentar um erro, a dizer que a classe automóvel tem um construtor que precisa ser inicializado. Okay? Então, vamos lá criar o construtor da nossa classe motorizada. Vamos utilizar aquela versão mais simples da criação. É motorizada. Bom, como a nossa motorizada herda todos os atributos do automóvel, então ao inicializar a motorizada, precisamos também de declarar todos os atributos que pertencem à classe automóvel. Nesse caso, todos os atributos obrigatórios. Então, vamos aqui definir o primeiro atributo, é a matrícula. Então, defino simplesmente diz matrícula. Mas diz não, aqui tenho que definir mesmo como parâmetro, matrícula, depois string core, string inteiro, quantidade de rodas. Estes são os atributos da classe automóvel, e depois aqui eu coloco o atributo da classe motorizada, que é assentos, por isso é que eu coloquei aqui o this, a dizer que este atributo pertence a esta classe aqui. Bom, e como motorizada herda atributos da classe automóvel, então aqui no construtor eu tenho que colocar 2 pontos e chamar o construtor da classe automóvel, mas eu chamo esse construtor usando simplesmente a palavra reservada super. Ele já vai entender que ao utilizar o super, estamos a chamar o construtor da classe automóvel. E aqui vamos definir todos os dados para construir a classe automóvel, que é a matrícula, todos os parâmetros, nesse caso, a matrícula, a cor e a quantidade de rodas. Quantidade de rodas, e termina sempre com ponto e vírgula. Bom, assim está construída, assim está construída a nossa motorizada, a classe motorizada. Nós podemos aqui novamente testar, né? Vamos aqui criar mais um objeto, que esse objeto será já do tipo motorizada. Então, é motorizada, mota. Vamos inicializar essa motorizada, chamando o construtor. Primeiro é a matrícula. Vamos dizer ED22 AA. Depois da matrícula, a cor, é uma motorizada verde. Quantidade de rodas, essa motorizada tem 2 rodas. E quantidade de assentos também, 2 assentos. Assim criamos um objeto da nossa classe motorizada. E se vocês, para vocês verem, a motorizada também tem todos os comportamentos que tem que herdou, né, da classe automóvel. E aqui eu vou vos mostrar. Usando um print, vou dizer matrícula da motorizada igual, e aqui vou colocar espaço, mais mota.matrícula, termino com ponto e vírgula, ok? E depois vou imprimir também motorizada
é triciclo. Ok. Motorizada, então depois aqui quero que mostre a informação se é ou não é triciclo. Então basta chamar mota e chamo aqui o método verificar se é triciclo. Ponto vírgula. Vamos lá executar e ver os resultados. Deixem-me só eliminar aqui, este conteúdo para a consola apresentar um resultado mais simples e fácil de entender. Então está aqui, motorizada a matrícula. A matrícula é esta, que foi utilizada no construtor, e motorizada não é um triciclo, porque tem 2 rodas apenas, ok? Então, aqui termina a parte da introdução os conceitos básicos de programação. Não pensei que levaria esse tempo todo para introduzir sobre programação, variáveis, classes, herança, mas era muito importante vocês aprenderem isso, porque quem está a ver esse vídeo e não domina sobre esses conceitos, então poderá já agora ter bases para avançarmos para o passo seguinte, que é entendendo como funciona o Flutter. E lembrando aqui que na aula de hoje ainda vamos aprender a construir esta tela. Então a aula será um pouquinho longa, é mesmo um intensivão, mas vamos aqui aprender a construir essas 2 telas que apresento aqui, ok? Então, vamos voltar. Mas antes de entrarmos já na prática, no Flutter, mostrar os conceitos ali do Flutter e construir as nossas telas, eu gostaria de falar para vocês de algo muito importante, que nós vamos apresentar no final da aula de amanhã, no final da terceira aula. Nós estaremos a abrir um treinamento Evolium Academia. Que será muito importante para você. Eu sugiro e peço que você fique até a última aula de amanhã, a terceira aula de amanhã, fique ligado, porque depois da aula vamos apresentar a vocês essa grande surpresa, que é o treinamento Evolium Academia. O que é o treinamento Evolium Academia? Bom, no treinamento Evolium Academia, nós vamos preparar um conteúdo onde vamos mostrar para você o passo a passo de como é que nós criamos os aplicativos Swango Pensa Angola, como é que criamos o aplicativo Musical, como é que criamos o aplicativo de votação. Vocês sabem que no final do ano passado houve o concurso Angola Music Awards e uma das aplicações que foi usada para votação foi a aplicação do Musical. Então nós criamos um sistema que permitiu aos utilizadores votarem nos seus artistas favoritos. Então nesse treinamento Evolium Academia vamos partilhar para você também como é que foi feito isso, o passo a passo de como é que foi feito isso. Também vou mostrar para vocês como criar um projeto. Por exemplo, quando um cliente chega até você e com uma ideia de negócio, vamos lá supor que alguém chega e diga, olha, eu quero que tu desenvolvas uma aplicação de táxi, ok? Uma aplicação de táxi. Então, nós vamos mostrar para você como é que podes fazer isso, ou seja, como é que deves começar. Como saber a quantidade de telas que terá a aplicação, como definir a estrutura de cada uma das telas, como definir se vamos utilizar o login com o e-mail ou login com o número de telefone. Então, vão aprender essas técnicas, vão aprender quando se tem uma ideia, né, como é que se trabalha nessa ideia até virar um aplicativo, ok? O que mais vão aprender? Também vamos mostrar para vocês como é que se criam bases de dados, as bases de dados que servem para armazenar informações. Vamos mostrar também como é que se faz a conexão com o servidor web, porque a maior parte das aplicações utilizam recursos web, que são aplicações em que, em geral, a base de dados é centralizada, onde todos os aplicativos consomem a informação da base de dados. Então, nesse treinamento Evolium Academia, vamos mostrar para você como construir base de dados e como fazer o aplicativo se comunicar com esta base de dados. Também vamos mostrar para você como o aplicativo publicar imagem. Existem aplicativos de redes sociais, por exemplo, onde é possível publicar imagem.
Então vamos mostrar para você como o aplicativo pode publicar uma imagem para o servidor e como pode descarregar essa imagem do servidor para o próprio aplicativo. Para além disso, também vou mostrar para vocês como publicar o aplicativo na Google Play Store e na Apple Store. Quais são os passo a passo para a publicação do aplicativo na Apple Store e na Google Play Store. É muito conteúdo que temos preparados para vocês, então fiquem ligados até a próxima aula, a terceira aula do dia de amanhã, porque é muito conteúdo que temos preparado para vocês. E como bônus também, você terá a possibilidade de aprender, vamos falar para vocês de forma básica como montar um negócio ligado à tecnologia. Para você que tem uma ideia de um aplicativo que queres empreender, né, queres lançar para o mercado, então vamos mostrar para você quais são os passos, onde se dirigir para primeiro registrar a tua ideia, depois registrar a tua empresa. Falarei também para vocês sobre se é necessário ter de antemão funcionários ou não, quantos funcionários, quais são os funcionários-chave. Também partilharei para vocês um pouquinho sobre design, um pouquinho sobre o marketing. Então é muito conteúdo que tenho preparado para esse treinamento Evolution Academia. Lembrando que só para falar para vocês que esse conteúdo tem mais de 5 módulos, é um conteúdo com mais de 5 módulos. Então muita coisa, é um conteúdo muito bom que vai alavancar a tua carreira profissional e que te capacitará para ser um programador de qualidade, pronto para receber qualquer projeto, qualquer negócio e assim fazer crescer a tua vida profissional. Então fiquem ligados para a aula de amanhã, a última aula, a aula conclusiva do nosso curso, onde nós vamos falar desse conteúdo todo, o treinamento Evolution Academia. Fiquem ligados. Bom, dito isso, então vamos na prática. O que se passa com o computador? O que se passa com o computador? Simplesmente o mouse frisou. Bom, então vamos na prática. O que se passa? Deus. Ok, vamos na prática. Como é que eu faço isso? O que aconteceu? O que aconteceu com o meu mouse? Só um instante, pessoal, estou aqui com um problemazinho no mouse. Ok, passa esse mouse, por favor. Isso. Deixem-me só conectar aqui o meu mouse. Ok. Muito bem. Ele voltou. Ok? Então, meu mouse voltou. Vamos no DevPad, né? No dartpad.dev. Vamos no dartpad.dev e ver na prática como podemos construir essa nossa tela aí. Então, eu vou pegar aqui a imagem da tela para também colocar aqui na transmissão, ok? Aguardem só um instante, deixem-me abrir a imagem do que é que nós vamos construir e colocar aqui também na transmissão. Ok. Vou adicionar aqui a imagem, só um instante. Previsualização da imagem do curso. Ok. Bom, esta é a imagem da aplicação que nós vamos construir. Então, deixem-me maximizar aqui para conversar convosco aqui sobre alguns aspectos importantes. Bom, em princípio, vocês precisam perceber que em Flutter, né, no Flutter, tudo é um widget. No Flutter, tudo é um widget. Ok? Isto aqui é preciso deixarmos bem claro para vocês. Em Flutter, tudo é um widget. E o que são widgets, pessoal caseiro? O que são widgets, então? Bom,
Widget nada mais é do que, deixem-me ver aqui na minha tábua. Ok, exatamente. Widget nada mais é do que uma estrutura visual ou um componente visual da nossa aplicação. Bom, o widget é um componente visual da nossa aplicação. Exemplo, os botões, os textos, imagens, colunas, filas, caixas. Então, isto tudo são exemplos, esses todos são exemplos de widgets. Então, em Flutter tudo é widget. O botão é um widget, o texto é um widget, imagem é um widget, coluna é um widget, fila é um widget, caixa é um widget. Quer dizer, se você está a construir uma aplicação utilizando o Flutter e queres colocar um botão, então já sabes que o botão é um widget. Tens que criar um widget que vai representar o botão e esse widget vais adicionar na tua tela. E conforme vimos há pouco tempo o conceito de herança, né? Todo widget que nós criamos, ao criar um widget, né? Nós criamos uma classe ou declaramos uma classe que herda, aqui vamos ter de utilizar a herança, que herda uma classe pré-definida pela Google, que herda de uma classe widget pré-definida, definida, ok? Ou seja, por exemplo, se eu quiser criar um botão, eu quero criar um botão para a minha aplicação, então eu tenho que criar um objeto da classe, tenho que criar uma classe, né? Uma classe, por exemplo, meu botão, vou chamar de meu botão, tudo junto, meu botão, e depois eu tenho que utilizar o extend e pedir para herdar de uma classe já pré-definida. E o Flutter já traz pré-definidos alguns botões que nós podemos utilizar na nossa aplicação. Por exemplo, temos o Elevated Button. Ok? Então nós podemos fazer isso. Então estamos a criar um widget, meu botão, que vai herdar do Elevated Button. E nós podemos definir várias propriedades que o nosso botão terá. Alterar as propriedades, os atributos do nosso botão, como por exemplo a cor, o tamanho, o texto que o botão terá e por ali fora. Então, o Flutter ele utiliza uma estrutura de raiz, ok? Uma estrutura de árvore. O termo correto é este. Uma estrutura de árvore, onde o primeiro widget é sempre a raiz, o primeiro widget é a raiz, e todos os outros widgets têm que vir dentro do primeiro widget. Então é uma estrutura raiz, onde tu defines o primeiro widget, que em geral o primeiro widget é sempre o material app, que vai definir a estrutura da tua app. E todos os outros widgets vêm dentro do material app. Por exemplo, tu tens o material app que define a estrutura ou as características iniciais da tua aplicação, e depois tens várias rotas ou várias telas. Todas essas telas deverão ser filhas ou deverão vir no nível abaixo da rota raiz. Então, vamos aqui voltar novamente ao Dartpad, ok? Para construir aquela tela que vos mostrei há pouco tempo, vou apagar este código todo que tenho aqui. Deixem-me só apagar esse código todo que tenho aqui. Não pode faltar a nossa função main, que é a função principal. E como vamos trabalhar já com o Flutter, então vamos aqui importar o nosso pacote material, package, .flutter /material.dart, ok? Bom, e como vimos na aula passada, primeiro temos que definir um widget, falta o ponto vírgula aqui no final, sim. Primeiro temos de definir um widget que será a estrutura inicial do nosso
da nossa aplicação. Então, vamos aqui definir uma classe, minha app, que vai herdar, estamos a falar da herança, da stateless widget. Professor Caseiro, o que é esse widget, stateless widget, o que é? Stateless widgets é um tipo de widget que o seu estado é imutável, ok? É um widget que o seu estado é imutável, ou seja, é como se fosse uma classe que ao construirmos essa classe, os atributos são sempre pré-definidos e não mudam, ok? Por exemplo, no exemplo que vimos do automóvel, nós tínhamos um método que permitia mudar o valor da matrícula. Mas já no stateless widget, então é um widget que não tem um estado, que não tem variáveis que mudam do estado e as informações são apresentadas em função do estado. Então isto aqui é um stateless widget. Para além do stateless widget, também existe o stateful widget, mas nós veremos sobre o stateful widget na aula de amanhã. Por hoje veremos simplesmente o stateless widget. Então, conforme vimos na aula passada, aqui temos que subscrever, né, o método build, que tem um tipo de retorno widget. O tipo de dado de retorno é um widget, conforme eu vos disse, em Flutter tudo é um widget. Então vamos retornar um widget, build, que é a função que serve para construir o nosso widget, ok? Lembram da definição que eu dei de widget? Lembram da definição que eu dei de um widget? O que é um widget? Lembram o que é um widget? O widget é um componente visual da nossa aplicação. Então, todo widget tem essa função build, que serve para construir como é que esse widget será representado na nossa tela. E o widget recebe sempre como parâmetro um build context. Um build context. Então, aqui eu vou retornar. O primeiro widget, que eu disse que é o widget raiz, será material app. Ok? Será o material app. Vou definir título também. Title. app1. Bom, essa propriedade title, o que é, professor Caseiro? Propriedade title. Bom, esta propriedade title nada mais é do que quando uma aplicação está em execução e tu vais no botão Home para ver várias tarefas da aplicação, então você vai reparar que sobre a barra de cada aplicação vem um nome. Então esse nome é este nome que é passado aqui como title, ok? Bom, temos ali o nosso material a estrutura pré-definida, então vamos executar e esperar o resultado aparecer na tela. Vamos esperar o resultado aparecer na tela. Espero que a internet esteja boa. Para mostrar, olha, até que já mostrou o resultado, só que como não tem nada construído, por isso é que está assim branco. Pronto, então vamos lá construir. Criei simplesmente um material app. Material app que é um widget que permite ter dentro de si várias telas, onde de acordo aos cliques do utilizador é possível sair de uma tela para outra. Então tem consigo essa ferramenta de rotas, essa manipulação de navegação, ok? Que é a própria estrutura de navegação básica das aplicações que usam Material Design, ok? Então, no Home, eu preciso definir aqui a tela que deve ser apresentada na nossa aplicação, a tela inicial. Então, vamos já aqui abrir novamente aquela imagem que eu mostrei para vocês, ok? Essa imagem aqui. O que é que importa realçar nessa imagem aqui? O que importa realçar nessa imagem aqui? Bom, vamos primeiro construir, para vocês verem isto, ok. Vamos primeiro construir essa tela aqui, ok? E conforme eu disse que um widget, e quero repetir sempre para gravar em vossa mente, na tua mente, o conceito de widget. Um widget é um componente que tem uma representação visual na nossa tela, um componente visual da nossa tela. Então, nessa tela aqui, nós podemos observar vários widgets. Nessa tela podemos observar vários widgets.
Abrir aqui a ferramenta de marcação, deixa-me aqui fazer várias marcações, ok? Por exemplo, só esta parte aqui eu já entendo que isso é um widget, ok? Isto aqui é um widget. Que esse widget é uma imagem que aparece essa moça. Depois tem um outro widget aqui, deixe-me só subir um pouquinho, ok? Há um outro widget aqui que é um texto, simplesmente. Depois tenho esse widget, tenho este outro widget aqui que é um texto já maior, um texto mais longo, também um widget. Tenho esse botão no lado esquerdo, outro botão no lado direito, ok? Não é isso que eu queria. Ok, assim está certo. O outro botão no lado direito, ok? Mas se vocês repararem, esses widgets, lembram que eu vos disse que em forma de árvore, esses widgets precisam estar todos dentro de um outro widget. Então, aqui eu vou identificar os widgets que compõem a nossa tela. Para além desses que são visíveis, aqui temos alguns widgets invisíveis. O primeiro que eu consigo destacar aqui é um que vai compreender a tela completa, né? A tela completa. Isso aqui eu sei que é uma coluna. Isto aqui é uma coluna. Deixe-me puxar aqui. É uma coluna, ok? E esta coluna tem várias filas, né? Na primeira fila terá uma imagem, simplesmente. Na segunda fila tem esse texto. Na terceira fila tem esse texto. Mas já aqui na quarta fila tem um componente, tem um widget um pouquinho mais complexo, que é uma fila que está separada também por colunas. Temos uma coluna esquerda e outra coluna direita. Como é que é representado isso, pessoal caseiro? Isso é representado utilizando um outro widget, que é o widget row. Que é o widget row. Então, este widget aqui é uma row, ou seja, é uma fila, traduzindo para o português, ok? É uma fila. E essa fila também é um widget em Flutter. Então, basicamente, identifiquei a estrutura da tela que vamos construir. Bom, se vocês quiserem saber onde é que eu fui buscar essa imagem, se fui eu que desenhei ou não fui eu quem desenhou essa imagem, localizei essa imagem no site Dribbble.com. Vocês podem entrar lá e tem muitas imagens que vocês podem descarregar e ficarem ali a treinar. Bom, dito isso, deixem-me arrastar aqui a tela que vamos construir. Então vamos meter a mão na massa, e construir essa tela. Vamos meter a mão na massa e construir essa tela. Bom, primeiro, deixem-me tirar aqui primeiro a definição da rota home. Vou fazer aqui não, posso construir mesmo aqui. Na tela home, ou seja, a nossa rota home, que é a rota inicial da nossa aplicação, vou chamar um widget, vou criar aqui um widget, chamo o construto de um widget, que é o scaffold, que é um widget que eu uso sempre, que me facilita e permite definir a estrutura de uma tela. E aqui eu posso, por exemplo, definir a imagem de fundo. Posso dizer como background, até posso dar um Ctrl/ de espaço, ele já me dá as propriedades. Background color, vou chamar colors white. Aqui eu estou a definir como cor de fundo deste scaffold, desse widget scaffold. A cor de fundo dele será branca. E se eu executar, vocês verão que a tela ficará completamente branca. Ou não, ainda não está, porque preciso terminar de construir. Preciso definir o bar e preciso definir a app bar, ok? Então vamos lá, vamos definir como bar, o bar, ou seja, o corpo da nossa tela, né? Conforme já identificamos aqui na imagem, que primeiro é a coluna, então aqui vou construir já o nosso widget coluna, que vai definir a estrutura da coluna. Esse widget tem como nome column em inglês. Abro e fecho parênteses e dou um enter. A propriedade que nós precisamos definir desse widget
é a propriedade children, que define todos os widgets que são filhos do widget coluna, ok? Vamos executar para ver se aconteceu alguma coisa, se ainda não, se precisamos continuar a trabalhar. Precisamos continuar a trabalhar, ok? Então, definimos o widget column. Sim, ainda não está executado. Nesse widget column, este children que está aqui definido, entre parênteses, vamos passar cada um dos elementos que compõem essa coluna. E conforme podemos observar, essa coluna tem essa imagem, tem o texto que diz Millions of People e outra fila com o botão Start Now e o botão Next. Então vamos construir isso. Mas antes de construir, né, vamos aqui já chamar aquela função run app e chamar minha app, construir aqui a nossa app para começar a apresentar já algum resultado no lado direito. Então, se eu clicar em executar, ali ele vai compilar e mostrar um resultado no lado direito. Exatamente, já está ali, mas não tem nada porque ainda não definimos nenhum componente. Bom, conforme vocês podem observar ali na imagem, né? O primeiro elemento dessa coluna é a imagem. Então, vamos definir aqui uma imagem. Felizmente, a biblioteca material já nos dá um widget que permite representar a imagem numa tela. Esse widget, o nome é image. E nós precisamos chamar uma função, um método desse widget que nos permite carregar a nossa imagem. O nome desse método, dessa função é network. Vamos aqui usar o método network porque a imagem que vamos carregar, vamos buscar pela internet. O que acontece? Eu já peguei essa imagem, né? A imagem dessa moça, já coloquei no servidor e tenho o link aqui guardado. Então, vou só copiar o link da imagem, colar ali e vocês verão que a imagem vai já aparecer na tela no lado direito. Então, simplesmente preciso colar aqui o link da imagem. O link da imagem está colado. Agora, vou tirar por um instante ok, a tela para vocês verem melhor. Deixem-me remanusear também a minha imagem aqui. Vou passar aqui para o lado direito, lado esquerdo, ok. Vocês verem mais ou menos bem ali no lado do direito o resultado. Se eu executar, então vocês verão que a tela já vai apresentar a tela com a imagem que eu defini aqui no link. Vamos aguardar um pouquinho, a internet deve estar a falhar um pouco, a internet está lenta. Está a processar. Vamos aguardar. Está a processar. Ok, compilou. Agora vai apresentar, dentro de instantes, vai apresentar a imagem. Dentro de instantes vai apresentar a imagem. Não apresentou. Deve ter dado aí algum erro. Ok, deu mesmo erro. Não conseguiu carregar este elemento. Ok, deu um erro ali. Eu vou novamente buscar o link dessa imagem. Ok, deu erro de acesso à imagem. No servidor onde hospedei a imagem, a chave de acesso expirou, mas deixem-me buscar novamente o link da imagem. Mas enquanto carrega o link da imagem, vou organizar melhor isto aqui. Será que é por causa desses espaços? Vamos lá ver se é isso. Executar a imagem. Está a carregar a imagem. Ok, carregou a imagem. Mas eu vou organizar isso aqui. Em vez de eu colocar aqui o texto, né, vou criar uma variável aqui mesmo na classe minha app. Essa variável do tipo string. E vou chamar de imagem. E aqui inicializo essa variável com o link, o endereço da imagem. E aqui só preciso chamar... deixa eu ver se vocês estão a ver. Sim, estão a ver.
E aqui só preciso chamar a variável, só preciso, ou seja, declarar a variável, chamar a variável ou colocar a variável imagem. Então eu executo novamente e vai acontecer a mesma coisa. Okay? Então está aqui, conforme vocês podem ver, ele está a dar aqui alguns erros, mas deixa só ver. E o computador de repente ficou lento. Deve ser da gravação, mas vamos lá. Ei, estamos quase a atingir 2 horas de aula. Mas isso é muito bom. Estamos quase a concluir com isso. Estamos quase a terminar com a construção da nossa tela. Então, eu vou declarar essa variável como sendo do tipo final, ok? Final, para dizer que é uma variável imutável, que o seu valor nunca poderá ser mudado. Bom, o widget image, do inglês, na função network tem ainda outras propriedades que nos permitem redefinir, ou seja, manipular a nossa imagem. Uma das propriedades, por exemplo, é a largura. Posso definir a propriedade width. Vou dizer que a largura dessa imagem é de 200. Width, não é assim que se escreve, ou caseiro. Assim que está certo, width, ok? E se eu executar novamente, vocês vão perceber que a imagem terá um tamanho maior, ou seja, o tamanho da imagem aumentará na tela do telefone. Então está a executar, vamos aguardar que termine de compilar e mostre o resultado ali no lado direito, ok? Está a compilar, vamos esperar que compile e mostre o resultado aí no lado direito. A internet está um pouquinho lenta, ok? E compilou, aumentou a largura, mas não mudou nada, ok? Não mudou nada, então vou adicionar aqui uma propriedade que é o fit, a propriedade box fit, que serve para aumentar o tamanho do conteúdo da nossa imagem, ok? Então aqui eu vou colocar como fill width, fit width, ok? Para a largura da imagem ser a largura do nosso widget, ok? Bom, voltando na tela que queremos construir, né? Depois da imagem temos um texto ali abaixo. Deixem-me aqui aumentar a largura para vocês verem com maior facilidade. Depois da imagem temos um texto que é o texto Get Started. Então vamos aqui adicionar esse widget. Então por baixo da imagem, né, do widget de imagem, colocamos a vírgula. Depois da vírgula vou colocar text, que é o texto Get Started. Get Started, esse widget que vem a seguir a coluna. Depois desse widget Get Started, qual é o outro widget que temos? É o widget Millions of People Use. Vamos lá, colocar também este widget. Ok. Que também é um texto. Cujo conteúdo é million of people use to turn their ideas into reality. Okay. Use to turn their ideas into reality. Ou seja, milhões de pessoas costumam transformar as suas ideias em realidade. Ok, o termo correto é esse, ok. Milhões de pessoas costumam transformar suas ideias em realidade. Uau, grande texto, grande ideia, grande texto. Bom, então vamos lá executar para ver o resultado. Vamos executar e ver o resultado.
Está a executar, vamos esperar o resultado. Ali está o resultado, mas pronto. Mas professor Caseiro, está muito distante. Oh, vocês não viram o resultado. Vocês podem até dizer, mas professor Caseiro, o resultado está muito distante daquilo que vimos na aplicação, ok? Sim, está muito distante. Agora, vamos adicionar certas propriedades nos nossos widgets que transformarão o widget da forma que estão para da forma que foi construída aqui nesta tela, ok? Então, vamos lá. Primeiro, se vocês repararem, os nossos widgets estão centralizados. Se vocês repararem, a imagem da moça está no centro, o texto Get Started também está no centro e Millions of People também está no centro. Como é que eu mando todos eles para a esquerda? Bom, tenho de adicionar uma propriedade, tenho que definir o valor de uma propriedade do widget column, que é a propriedade main-axis alignment, que define o alinhamento dos elementos do widget na coluna principal, ou seja, no eixo principal. E o alinhamento no eixo principal vou colocar como start o alinhamento no eixo principal. Só preciso chamar essa classe e depois a classe já tem a variável pré-definida start para mandar todos os elementos no lado esquerdo. Bom, mas aqui outra coisa que precisa ser mudada, né, que é o formato, né, a formatação desse texto. Millions of people use to turn their ideas into reality. Para isso, como é que se faz? Basta definir a propriedade style. Essa é a propriedade style, que recebe um objeto do tipo textstyle. E nesse objeto do tipo textstyle, vamos definir todas as propriedades do nosso texto. Todas as propriedades do nosso texto. A primeira é o tamanho, né? Eu vou definir já um tamanho de 28 para aumentar o tamanho. E para colocar até aquele bold, não é size, a propriedade é text size. E para colocar o bold, nós usamos, o que é que se passa? Qual é o nome da propriedade então? Estou a errar no nome da propriedade. Qual é o nome da propriedade? Mas ele não está me deixando, não está me mostrar as propriedades certas. Está aqui, é font size, ok. O nome correto do tamanho do texto é font size, ok? Então, para dar aquele negrito, a propriedade é weight. Então, aqui eu só preciso chamar, ou seja, escrever o nome da classe font weight, bold. Font weight bold, já vai dar um negrito ali no texto, ok? O que é que se passa? Troquei o quê? Está a dizer que essa propriedade não existe. Atrapalho-me sempre os weight, acho que é mesmo font weight, isso, é font weight, ok? Então, vamos lá vamos executar e ver o resultado. Vamos executar e ver o resultado. Vai levar um tempinho devido à qualidade da internet. Ok, e lá está. Ok, está, mas pronto, mas continua centralizado, só casei. Ok, eu aqui me enganei. Em vez de ser o main-x é a coluna. Na coluna ele já está no início, então para mandar para a esquerda tem que ser o cross-x. Que é o eixo da horizontal. Então vou começar a escrever aqui cross-x alignment. Ele já aparece ali. Então também começo a escrever aqui novamente cross-x alignment. Start. Vamos lá executar novamente. Vocês verão que ele vai para a esquerda. Que dessa vez, infalivelmente, ali está, veio para a esquerda, ok? Vamos lá. Quão distante estamos do original? Estamos ainda um pouquinho distante, ok? Bom, primeiro vou terminar, vamos organizar esta parte, né? Vamos organizar essa parte. Aqui temos alguns problemas, como vocês podem observar, a imagem não está centralizada, o texto Get Start está muito junto do texto Millions of People, então vamos ter que resolver esses problemas. O primeiro é
Primeiro vou resolver o problema do espaço aqui. Para dar um espaço entre widgets, podemos utilizar o widget SizeDbox. O widget SizeDbox, que tem duas propriedades muito importantes, que é a propriedade de altura e largura. Nesse caso, a propriedade height, que define a altura, e a propriedade width, que define a largura. Bom, aqui o que eu quero fazer é colocar um widget que vai dar um espaçozinho entre esses dois componentes. Então, coloco um SizeDbox. E neste SizeDbox vou definir a altura do SizeDbox de 16. Ok? Deixem-me copiar para colocar também aqui, depois da imagem, também um SizeDbox de 16. Bom, preciso centralizar esse widget image, o image widget. Preciso centralizar, esse 200 aqui parece ser pouco, né? Vamos colocar, por exemplo, 350. Há um widget que permite centralizar isso, que é o widget center. Então, vou chamar o widget, vou criar aqui um objeto do tipo center. E na propriedade child, vou colocar a imagem que declarei. Então, executo e vamos observar os resultados. Vamos lá ver. Ali está. O tamanho da imagem aumentou e está centralizado, mas só que aumentou muito. Aumentou muito. Então vamos diminuir a largura da imagem. Aumentou muito e também perdeu a qualidade. Bom, vamos diminuir a largura da imagem. Vamos colocar 270. Fica por ali 270. Vamos executar novamente e aguardar o resultado. Ok, mais ou menos assim. Mais o que está diferente. Vamos lá ver. Também é possível observar que há um espaçozinho entre a linha da coluna e o início dos widgets. Então nós podemos fazer isso também adicionando um componente que serve para dar espaço, que é o padding. Okay? O padding é um widget que permite dar espaço nos conteúdos que estão dentro de si. Então, eu vou pegar toda essa coluna aqui, okay? do body, vou cortar e aqui vou primeiro definir o conteúdo padding. Se fosse no Visual Studio Code, há uma ferramenta que permite fazer isso de uma forma mais simplificada, ok? Então, padding, o child do padding será mesmo a coluna, ok? E aqui vamos definir o padding. Podemos utilizar o ageInset, que é uma classe que também já traz vários valores do padding definidos. Vamos usar o ageInset all para definir uma largura, um padding para todos os cantos, tanto topo, base, esquerda e direita. Então vai dar um espaço aqui de 16, no topo, na esquerda, embaixo e na direita. Vamos executar para ver o resultado. Vamos lá executar para ver o resultado. Vamos aguardar um pouquinho. E executar para ver o resultado. Vamos lá. Executamos e aguardamos o resultado. Bom, enquanto o resultado processa, ok? Enquanto o resultado processa, já processou, já deu um espaçozinho aí, ok? Agora falta adicionar aqui este componente, este row, né? Onde vamos ter o botão Script Now e no lado direito o botão Next. Então vamos lá adicionar estes dois elementos. Vamos lá. Eles ficam mesmo por baixo desse texto aqui. Deixem-me aproveitar e mudar também um pouquinho mais o tamanho desse texto. Deixa eu colocar 34, acho que fica melhor 34. O widget que serve para definir a fila é o widget row. Então vou definir aqui um row que é semelhante ao column, só que a diferença é que ele representa todos os seus elementos na horizontal. Então, se é semelhante, então também precisamos colocar todos os seus elementos dentro do child. Dentro de uma child, abrimos os parênteses retos e aqui vamos definir os nossos botões, ok? Vamos só voltar, aqui faltam 10.
assim, não falta nenhum D. Está mesmo certo, então, falta uma vírgula aqui, por isso é que está ali a sublinha. Ok, vamos só dar mais uma olhada, na nossa tela para vos explicar uma coisa aqui. Temos dois botões aqui, ok? Se vocês repararem, temos dois botões. Um botão que aparece simplesmente um texto e outro botão que é já diferente, que é um botão que tem como fundo vermelho. Então, esse botão aqui nós podemos criar usando o widget Text Button. Existe um widget Text Button que permite criar um botão que é simplesmente texto. E há outro componente que é o Elevated Button, que permite adicionar mais propriedades e mais características ao botão. Então, vamos aqui usar primeiro o Text Button. Ok, Text Button. A primeira propriedade desse Text Button, que é muito importante, é o onPressed. Ok, onPressed, que tem que receber uma função. Esse onPressed recebe uma função que é executada sempre que o botão é pressionado. E vamos lá, aguardar. A internet está um pouquinho lenta, está a comunicar-se com o servidor. Ok. O segundo elemento muito importante é o child. Nesse caso, o child que será o texto que nós queremos apresentar para este nosso botão. O texto é simplesmente get started. Então temos o primeiro botão. Vamos lá construir o nosso segundo botão. Como eu disse para vocês, o segundo botão é um elevated button. Tem as mesmas características que o text button. Nesse caso, tenho que definir primeiro o pressed, que é uma função. OnPressed tem que ser uma função. E o child também é um texto. Deixem-me só ver o que é que tem aqui na imagem. O botão now. Aqui o texto ali não é. Deixa-me só preparar. Aqui é skip now. E por baixo. Skip now e por baixo é next. Para abrir a tela seguinte, ok? Bom, e como é que definimos a cor do botão? Aqui temos que chamar a propriedade style. E na propriedade style vamos definir as características do nosso botão, chamando a classe elevated button style. Nessa classe vamos chamar, essa classe tem uma função, está a dizer que a classe não existe. Elevated button style. Vamos lá acompanhar aqui. Elevated button. Não. Então é button style. A propriedade, vamos lá buscar a propriedade button style. Button style. Ponto. Elevated button style. Elevated button. Vamos ver as propriedades que ali aparecem. Tem elevated button theme, elevated button theme data. Não. É a mesma propriedade button style. Quais são as funções que ele apresenta? Tem essas funções. Mas deixem-me só verificar aqui qual é o tipo de dado do style. Mas antes disso, vamos lá mostrar para vocês como é que ficou. Se eu for executar, para vermos na prática qual é o resultado disso. Ok? Para vermos na prática o resultado disso. Então vamos lá, está a executar, está um pouquinho lento, mas vamos aguardar só mais um pouquinho. Ok, e está ali, apareceu, mas vejam que a cor do texto dos botões está diferente e os botões também estão todos juntos. E o espaço, né? Também há essa falta de espaço entre millions of people e os botões que temos abaixo, skip now e o next. Então, primeiro vou dar aqui esse espaço. Entre os dois.
para dar aqui uma altura, ok? E para definir a largura, para separar os dois botões, o Skip Now e o botão Next, eu tenho que, no componente, no widget Raw, adicionar a propriedade que vai definir o espaço entre esses dois. Que essa propriedade é a mesma propriedade main_x alignment. E vou chamar a classe main_x alignment. Nessa propriedade vou escolher a opção space between, para dar um espaço entre os dois elementos. Executo e vamos observar os resultados. Está a compilar, vamos observar os resultados. E ali está, ele separou os dois botões. Então, basicamente é assim que se constroem as telas aqui no nosso em Flutter. Basicamente é assim que se constroem as telas em Flutter, ok? Agora o que falta é personalizar o botão, né? Falta personalizar ali o botão. Então, ali nós podemos utilizar um botão style, podemos utilizar um botão style, um elevated button style. E assim vamos definir as propriedades do nosso botão. E aí definimos as propriedades do nosso botão. Bom, a aula está a ser muito longa, infelizmente. A aula está a ser muito longa, já são 2 horas. 2 horas de aulas, e isso é muitíssimo, muitíssimo tempo de aula. Mas nós vamos aqui continuar a trabalhar, e na próxima aula vocês já verão mais detalhes sobre essas telas. Mas é bom que vocês hoje já conseguiram ver, né, como é que funciona, como é que se criam as telas, viram os conceitos de variáveis. Então, e agora vocês viram como construir a tela utilizando o Flutter propriamente dito, ok? Então, pessoal, é assim que se constroem aplicações em Flutter. Aqui temos ainda a vantagem de ter esse botão aqui Format, que ao clicar no botão Format, ele vai formatar, ou seja, vai organizar a estrutura do nosso código para que o nosso código seja mais legível, ok? Então, aqui ele organizou a estrutura do nosso código. E se adicionarmos aqui vírgulas nesses parênteses aqui, então, e clicarmos no botão Formatar, ele vai formatar ainda mais a nossa estrutura da aplicação. E conforme eu disse para vocês que em Flutter, o Flutter utiliza o conceito de árvore, vocês repararem, temos aqui o material design, que é o child inicial, né, que é o widget inicial. Dentro do material app, eu declarei como tela principal, a tela home, um scaffold, que o scaffold tem como body um padding para dar o espaço, esse espaço de 16 centímetros em todos, 16 pixels em todos os lados. E o padding dentro de si tem um child column, que é uma coluna, onde nós temos uma imagem, um outro child que é um center, que basicamente é a imagem centralizada. Depois colocamos um height de 16, um sidebox de altura 16 para dar um espaço entre a imagem e o texto de Get Started. Okay? Depois temos mais uma outra altura para separar o outro texto. Millions of people used to turn their days into reality. E aqui nós configuramos, ou seja, personalizamos esse botão. Definimos o tamanho da letra e definimos também a cor, o peso da letra, para ficar bold, um pouquinho mais escuro. Depois temos colocamos um widget para a altura novamente. Por último, construímos essa fila, que é composta por 2 botões. O primeiro botão é um text button e o segundo botão é um elevated button. E por último, colocamos o espaço, né? Colocamos essa propriedade main_x alignment para separar, né? Space between, para o componente raw fila deixar esse espaço entre os 2 botões, ok?
Os botões são clicáveis, né? Vocês ali no vosso computador podem testar e verão que os botões são clicáveis e por ali fora. Bom, por hoje vamos terminar por aqui. Falamos de muita coisa, muito tempo, são logo quase 2 horas. Mas na próxima aula vamos continuar a desenhar essa tela aqui. Vamos continuar a personalizar para que fique exatamente conforme está essa tela, né? Vamos mudar a cor do botão, vamos personalizar esse botão e depois também vamos construir a segunda tela, que é essa tela que aparece depois de clicar no botão Next, né? Leva para essa tela que é a tela de login, onde colocamos as nossas informações para iniciar sessão. Então, pessoal, por hoje é tudo. Muito obrigado você que acompanhou essa segunda aula do nosso curso de programação, este nosso curso intensivão de programação. Lembrando que amanhã sai mais uma aula, então fique ligado. E no final da aula nós vamos abrir o nosso treinamento Evolium Academia, onde teremos mais conteúdo. As aulas não serão apressadas, tal qual é essa, porque são simplesmente 3 aulas. Serão aulas mais pausadas, onde vamos trabalhar profundamente em cada um dos assuntos, cada um dos tópicos da construção da aplicação do zero até a aplicação, ok? Então fiquem ligados, pessoal. Podem comentar aqui abaixo, né? Comentem, não esqueçam de curtir, de partilhar, de subscrever ao canal, de ativar o sininho, ok? E comentem dúvidas que tiverem e terei todo o prazer, todo o gosto em esclarecer. Então, estamos juntos, abraços e até amanhã. Força!